Senhoras e senhores, convidados especiais dessa noite, abrimos oficialmente este encontro com uma nova edição do projeto Contando Histórias. Os contadores de histórias são pessoas que fizeram e fazem acontecer, contribuindo para o crescimento do Espírito Santo e para o seu desenvolvimento econômico, industrial e social. É na sala de estar que recebemos amigos para uma boa conversa, aquela regada a lembranças e permeada por risadas. É na sala de estar que exercemos nossa hospitalidade, interagimos, passamos informações adiante por meio da oralidade. É nesse ambiente que recepcionamos conhecidos, fortalecemos laços antigos, estreitamos novas amizades. Na sala, dividimos histórias, partilhamos sentimentos, perpetuamos conhecimentos. Por isso, entre. A sala é sua. E é com muita honra que, nesse momento, nós gostaríamos de convidar o senhor Ettore Salvatsi Cavalieri para nos contar suas histórias. Após a apresentação do nosso convidado, abriremos um espaço para perguntas. Nosso contador de história, empresário natural do distrito de Pelado, em Aracruz, é fundador e diretor-presidente da empresa Imetame Metal Mecânica, com sede no mesmo município. A Imetame é uma empresa capixaba com atuação em todo o território nacional, especializada em serviços de fabricação, montagem e manutenção mecânica industrial, com destaque nos segmentos de papel e celulose, siderurgia, mineração, óleo e gás, geração de energia e cimento. Sr. Ettore, fundador da Associação Vidas, entidade que promove ações para apoiar organizações da sociedade civil. Vamos então ouvir as histórias do Sr. Ettore. Uma honra para mim. Ótima noite a todos. Queria cumprimentar o nosso presidente Marcos Guerra. Cumprimentando ele, a gente cumprimenta a todos os presentes. Um pouco difícil estar aqui. Eu acabei de ter a notícia que essa é a segunda edição do Contando Histórias, né? Aqui, com uma plateia desse tamanho e desse nível. Eu acho que o nosso presidente poderia ter colaborado comigo, me convidado para contar a história lá na Fins, com menos pessoas, né? Então, mas de qualquer maneira, agora não tem mais tempo. Eu estava no hotel, agora há pouco, né, muito tenso, muito preocupado com o que a gente vai falar aqui. E eu falei assim, bom, olhei no relógio, pouco mais de 3 horas e meia, 4 horas, né? Isso vai passar. E agora há pouco eu falei, bom, 1 hora e meia, 2 horas, isso vai passar. Então, pessoas, realmente a gente, né, se sente feliz. Não temos essa prática de falar em público, né, o dom da palavra e tal, mas com o apoio aí dos amigos, Manel Pimenta e Companhia Limitada, né, que nos... né, e também o próprio presidente, o Guerra, nos deixou bastante à vontade, né, para que pudéssemos conversar aqui umas 3 ou 4 horas, né? Tava, não é não? Então, eu tenho uma frase, né, que me acompanha. Vamos lá.
eu preferi, eu contei para os amigos aqui antecipadamente, eu preferi contar minha história, tem um roteirinho aqui e tal, eu preferi contar minha história mostrando algumas fotos. Tem 2 fotos especiais que eu quero mostrar, né? Uma delas é em homenagem a um amigo que eu conheci há pouco tempo, nosso diretor do Senai, fantástico, eu fiquei muito feliz de conhecê-lo, né? Por ele estar, Luiz Vieira, perdão, é o nervosismo, Luiz Vieira, é o nervosismo, e uma foto eu coloquei em tua homenagem, você me inspirou a colocar essa foto, aliás eu coloquei logo 3, né? Então, pessoas, tem uma frase que me acompanha há muito tempo, e eu acho que ela faz realmente a diferença na minha vida, né? Vamos lá? Eu que começo? Eu comecei e não foi. Você tem que botar a primeira, não é assim que nós combinamos? Nós combinamos que você botava a primeira e depois eu ia. Vamos lá, aonde é? Sim. Faltou o detalhe de ligar, só isso. O combinado deu certo. Então eu acredito muito que acreditar que é possível faz a diferença, né? O nosso presidente Guerra, por exemplo, acreditou que era possível vir aqui contar uma história e valer a pena para vocês, né? Que estão aqui investindo esse tempo aqui, passando esse tempo bom com a gente. Bom, eu sou casado, né? Sou natural de Aracruz, no distrito de Pelado, como foi falado. Eu tenho uma família maravilhosa, que por motivo de viagem, né, a gente vai viajar, e eu estava falando para uma amiga que a gente que é da roça, quando vai viajar, a gente fica nervoso, 2, 3 dias antes, uma semana antes, né, fica se preparando, e assim aconteceu com a minha família, com a minha esposa, com as minhas filhas, né, nós vamos viajar a família toda, e isso... foram poucas vezes que aconteceu na minha vida, devido ao meu trabalho, que nós vamos falar na frente. Eu tenho 4 filhos, tenho 5 netos maravilhosos, todos nasceram de parto natural. Conheço mais de parto natural, essa é uma novidade que nem meus amigos mais próximos sabem. Conheço mais de parto natural, parto normal, do que de mecânica. Acreditem, e eu estou falando sério. Meus 2 últimos netos nasceram em casa, todos nasceram de parto normal, e é uma longa história. E vamos ter em Aracruz, no Hospital de Aracruz, a melhor maternidade do Espírito Santo. Bom, eu nasci na roça, como falei, no Pelado, num sítio, né? Essa daqui é a única foto que eu tenho da minha infância. Essa é a única foto que eu tenho da minha infância. Na época, né, era uma região muito, né, não tinha energia, estrada de carro, nada. E apareceu lá um abençoado e tirou essa foto. Então, essa é a única foto que eu tenho. Tenho 2 irmãs. Né? Sou filho de meeiro. Sou filho de um meeiro. Esse é Seu Benedito, está vivo, 83 anos. Muita saúde, só a coluninha atrapalhando ele. Ele era meeiro, né? Trabalhava na terra dos outros, cuidava do meu avô, da minha avó, já na época, mas trabalhava na terra dos outros. Minha mãe faleceu quando eu tinha 1 ano e meio, e meu pai se casou novamente com uma outra mãe. Tive uma mãe maravilhosa, minha mãedrasta foi fantástica. Tem uma outra foto dela aí, minha mãe, bonita como filho, né? Linda. Essa é minha mãe, né? Da minha madrasta eu falhei e não trouxe. Vamos lá. Esse cara era o cara. Meu avô. Morreu com 100 anos de idade. 33 dias antes dele morrer, ele ainda fumava cachimbo e tomava pinga. E ai da minha madrasta se não desse pinga para ele.
né? Esse era o cara. Ele era flamenguista, né? Tinha bom gosto. E meu avô era carpinteiro. Meu avô era carpinteiro e teve um neto torneiro. Aprendi algumas coisas de ajustagem com ele, né? Quando ele ficava ajustando lá a janelinha, ficava ajustando lá o pé da cadeira e tal, eu aprendi algumas coisas. Aprendi muito a produzir mel de abelha com ele. As abelhas não mordiam ele. Ele nunca teve nenhum tipo de proteção, né? E eu ia na oração dele, na fé dele, ia junto, mas a minha elas mordiam de vez em quando, e eu saía correndo. Então, esse é o meu avô, que era carpinteiro, e aí eu virei torneiro. Bom, torneiro, esse Manuel, essa foto que eu queria mostrar, o meu tamanho. Uma das coisas que me motivou a mostrar as fotos da minha história é que eu, até os 16 anos e meio, 17, eu media 1,50 m de altura. Eu era muito pequeno, eu era raquítico, né? Essa é o que eu ouvia. Aí conversando com o nosso amigo Sérgio, bullying, muito bullying, né? Então eu era muito pequeno. Bom, o meu pai, ele sempre foi um camarada muito trabalhador, né? Muito dedicado ao que ele fazia. O meu pai comprou os móveis dele montando em burro bravo para ganhar dinheiro, né? Para comprar os móveis para casar, que foi uma cama e um espelho, uma penteadeira que falava só. Mas ele, para poder casar, ele fez isso, né? E ele me ensinou a trabalhar. E meu pai me ensinou primeiramente a brincar de trabalhar. Meu pai me dava presentes, muitos presentes meu pai me dava. Eu acho que eu exagerei, né? Porque a vida toda ele me ensinou que quem engorda o boi é o olho do dono, né? E eu tenho certeza, fui muito além. Mas meu pai me ensinou a trabalhar de uma maneira muito interessante, né? O presente que meu pai me dava eram as ferramentas que ele usava. Eu tinha uma enxada do meu tamanho, isso com 6, 7 anos de idade. Eu tinha uma enxadinha com o meu tamanho. Eu tinha uma foice com o meu tamanho. Tinha um ferreiro em Aracruz chamado Carlinhos Suela. Ele mandava fazer, pequenininha. Eu fico olhando para o meu neto com 7 anos, como é que eu operava um instrumento daquele, né? Aí eu já tentei pedir meu neto, pegar meu neto, e capina aí, pega a enxada. Não funciona. Interessante que comigo funcionava, né? Eu penso que funcionava, pelo menos a lembrança que eu tenho é que funcionava. Então meu pai, ele apanhava café, eu tinha uma peneirinha pequena, tinha um saquinho pequeno. À medida que eu fui crescendo, até os 10 anos, ele todo ano mandava fazer uma peneirinha maior para mim. Todo ano, uma vez a cada 2 anos, ele mandava fazer. Então meu pai me ensinou, né, a trabalhar, a ter dignidade, me ensinou através da brincadeira, vamos falar. Ele ia capinar o feijão, capinar o milho, roçar o pasto, né? Quem é da roça sabe. Perdão aí se eu usar algum vocabulário que vocês não entenderam, é porque eu sou capial da roça, né, Manel? Foi assim que a gente conversou hoje, né? Sou capial da roça. E meu pai me dava contrato. Foi a primeira vez que ele me ensinou a capinar. O contrato era, eu tinha um amiguinho, e o contrato era, a hora que você terminar esse eito é um pedacinho de terra que você vai capinando, ou vai roçando, e você chega em algum ponto, eito. Então ele falava, a hora que vocês terminar meu amigo ia, a hora que vocês terminar esse eito, vocês podem brincar. Esse foi o primeiro aprendizado de negócio, né? Mas eu tinha que fazer primeiro, para depois ter o direito, né, de brincar. Isso foi maravilhoso para mim. Isso só me fez crescer, com certeza. Eu colho hoje os frutos, né? Colhi na minha vida os frutos dessa brincadeira do meu pai. Bom, com 10 anos de idade, eu fui mandado da roça, né?
para estudar na cidade. Na roça só tinha o 4º ano, né? Os primeiros 4 anos. Comecei com 7 anos, com 10 anos, não tinha nem bem 10 anos ainda. Eu completei o 4º ano e aí só tinha o 5º ano em Aracruz. E eu com 10 anos, meu pai me levou para casa de um tio e me deixou lá para mim estudar. Eu ia aos sábados, depois do meio-dia, eu ia para a roça, né? E domingo à tarde eu voltava, a pé. Né? Lá são 8.500, 8,5 km, 9 km de Aracruz, lá onde eu morava até a casa do meu tio, e eu ia todo domingo a pé. Bom, os anos se passaram. Nessa época eu aprendi a vender laranja. Eu vendia laranja para ganhar um dinheirinho, né? Para poder ter um dinheirinho para ajudar meu pai. Eu vendia a laranja no estádio do Bambu, o Luiz Cordeiro, Luiz da Estel, que é melhor, né? Conheceu o estádio do Bambu em Aracruz, tinha lá, então aos domingos tinha futebol e eu tirava a laranja e vendia. E durante a semana, depois que eu prendia os bezerros do meu tio, porque eu morava num sítio vizinho da cidade, bem, né? Hoje já é cidade. Depois das 3 horas eu ia para a calçada do seu Bino Devens, que era um comerciante que tinha lá uma venda, e eu vendia laranja lá na venda. Tem uma história interessante, porque na época, né, era muito difícil vender laranja, vendia uma ou outra. Aí me perguntaram se eu tinha maquininha. Se eu tivesse a maquininha, eu era milionário já, né? Maquininha de descascar laranja, né? Mas um belo dia, eu estava lá muito triste, tinha vendido uma laranja, 2, e apareceram 2 sujeitos, umas 4 horas da tarde, e começaram a chupar muita laranja. Chuparam várias laranjas, muita laranja. Eu falei, bom, hoje é meu dia de glória, né? Eu fico imaginando o que eu pensei na época, né? E os camaradas, de repente, falaram, nós vamos ali e a gente já volta. Não voltaram até hoje, né? Esse foi o meu primeiro aprendizado, que no mundo tem muito caloteiro, né? E eu comecei a aprender que tem caloteiro desde aquela época lá, né? Então foi uma época interessante. Nessa época, eu andava a pé, né? E aí eu tive muita vontade de ter uma bicicleta. Meu pai não tinha condições de comprar uma bicicleta, mas com muito esforço, né? Como ele sempre fez comigo, ele arrumou um jeitinho de comprar uma bicicleta. Quando minha mãe casou, minha mãe levou como dote, né? Com certeza alguém sabe o que é isso, dote. As mulheres levavam um dote, ganhavam um dote. E minha mãe ganhou uma vaca, chamava Figueira, o nome da vaca. E aí eu queria muito uma bicicleta, a vaca para mim não servia para nada. E meu pai me ensinou, mais uma vez, a negociar. Ele me deu a bicicleta e falou, agora a vaca é minha. Foi desse jeito. Pão duro ao extremo, né? É o primeiro pensamento que veio quando eu comecei a tomar consciência das coisas e tal. Mas hoje eu vejo que foi uma forma dele me ensinar o dar e tomar, né? Mais uma vez eu aprendi com ele, na simplicidade dele, né? Eu aprendi o dar e tomar. Nessa época, aí o tempo foi passando, né? Eu tinha 11 anos, 12 anos. Eu acordava às 4 da manhã para tirar leite na casa do meu tio. E essa é a pior profissão do mundo, eu considero hoje, né? De que está chovendo, fazendo frio, você acordar de madrugada e ir na roça, tocar a vaca para tirar leite na lama. Não é lama, né? É aquilo, né? E na época eu não tinha bota, gente. Então, foi uma história interessante. Bom, o tempo passou e aí apareceu uma porta, né? Uma porta para mim. Eu completei 13 anos de idade. E uma grande porta se abriu na minha vida, né? Eu não sei realmente se foi a maior porta. Eu falo que foi uma grande porta. E aí tem tudo a ver com o meu amigo Luiz Carlos Vieira. Foi o Senai. Foi a grande porta da minha vida. Foi o meu único estudo, né? Depois de ter feito o primário lá, o 5º ano, o Senai foi o meu único estudo. Foi o que eu tive a oportunidade de estudar.
quando eu formei no Senai, quando eu terminei de estagiar, quando eu estava estagiando, nós estudamos o Senai, nós estagiamos o Senai em 6 alunos, e nós 6 fomos fazer prova na escola técnica. E os 6 passaram, e eu fui o único que não fui estudar. Eu tinha consciência que meu pai não tinha condições de pagar o estudo para mim. Pagar a Vitória, não era, a escola técnica acho que era de graça, mas morar em Vitória, morar em João Neiva já foi uma dificuldade muito grande para papai me manter, imagine morar em Vitória. Então ele ficou sabendo disso alguns anos atrás, né? Eu não contei para ele. Quando eu estudava o Senai, tinha uma coisa muito interessante, quem tirava a nota acima de 8, de novo aprendi o valor do dar e tomar, né? Do fazer para merecer. Quem tirava nota acima de 8 ganhava meio salário. Eu tenho carteira assinada desde os 13 anos e meio na Vale do Rio Doce, né? Ganhava meio salário. E esse era o dinheiro que eu dava, porque eu ajudava meu pai. Era o maior orgulho que eu tinha na época, poder pegar o dinheiro todo e dar para o meu pai. Eu chupei um picolé, gente, o primeiro picolé, é trágico, mas não é trágico, é a minha história, dá para contar a história? Eu chupei um picolé quando eu tinha 11 anos de idade, um ano depois que eu vim para Aracruz. Muito interessante. E o pão com manteiga eu não vou falar para vocês, porque foi pior um pouco, né? Então o Senai foi a grande oportunidade da minha vida, né? Essa era a minha turma do Senai, e aqui, né? Opa, não. Opa, para acender a luzinha, nós não treinamos. Nós treinamos, mas não funcionou, camarada. Tudo bem, é o terceiro embaixo ali, ó. É o terceiro embaixo de lá para cá, né? Tá na fenda ali. Então eu era muito pequenininho, né? Ali, perdão pela vergonha que eu passei. Bom. E aí, eu tenho 2 histórias para contar do Senai, né? Imagine se hoje eu estou assim aqui nervoso. Imagine eu tinha saído da roça, porque quando eu vim para Aracruz, eu falei vim para a cidade, mas eu vim para a roça, do mesmo jeito, era vizinho, era um sítio, do lado de cá da cerca era uns lotes, né? Com casa, do outro lado tirava leite, tinha chácara e tal. Imagine se hoje eu estou nervoso assim, imagine com 13 anos e meio. Quando eu entrei no primeiro semestre no Senai, tinha uma professora, ela pediu para fazer uma redação, eu entrei no mês de julho, né, no segundo semestre, pediu para fazer uma redação sobre a Semana da Pátria. Semana da Pátria, 7 de setembro, tinha uma grande comemoração em João Neiva. Tinha a parada, né, o desfile, todas as escolas, era muito bonito, né? E a professora me pediu para todo o Senai, todo o colégio, para fazer uma redação sobre a Semana da Pátria. E até hoje eu me pergunto como ela escolheu a minha redação. Para ser a redação que ia ser lida em cima de um palanque, num microfone que eu nunca tinha visto na vida, eu ia ter que usar um microfone lá em cima do palanque. Até aí, né, a coisa parecia que ia funcionar. Estava lá diretor da Vale, tá, porque o Senai era da Vale, né? Um grande evento, era um grande evento. Depois tinha a parada na cidade, a gente descia o Morro do Senai, e aí todos os colégios da cidade e tal. E aí, meu pai também me ensinou a fazer economia. Mais uma vez, meu pai. Apesar de eu não crescer muito, de eu ser pequeno, mas ele comprou uma botina para não perder. O Senai tinha que ter botina, né? Aquela botina 3 números maior, 4 números maior, que era para o pé crescer e não perder a botina. E eu fui subir no abençoado do palanque. E o bico da botina pegou na escada e eu caí em cima do palanque. Isso é sério, eu tenho um trauma, né? Eu estou começando a parar de tremer, mas até agora tem uma tremedeira só aqui. E aí eu fui ler a minha redação, né? Só que eu não conseguia ver a redação, eu não sabia o que estava escrito.
Para piorar um pouquinho, a professora quis me ajudar e ela me abraçou por trás. E essa foi uma longa história. Pelo meu tamanho, descemos, não foi no mesmo ano, mas no outro ano, descemos o Senai, não sei se foi no ano anterior ou depois, porque o tempo a gente perde um pouco. Descemos para fazer a tal da parada, e aí era por tamanho, né? E sempre que eu conto essa história, eu peço, se tem algum professor, algum responsável por Senai, pelo amor de Deus, põe os menores na frente e os maiores atrás. Porque na época eram os maiores na frente e os menores atrás. Eram filas, né? Eram 4 filas, né? 4, Senai tinha 600 alunos, eu não sei quantos, 4 e 1. Eu sobrei lá atrás dessa história, gente. Então põe os menores na frente, né? Vamos lá. Mas nessa época, bom, mostrar de novo, né? O meu tamanhão, todo mundo está me vendo no meio aqui, né? Mas definitivamente a luzinha não está funcionando, não é falha minha, não. Meu tamanhão no meio aí, essa turma aí foi a turma que estagiou no próprio Senai. Tô aí de novo. Vou aprender, gente. Bom, então essa minha história de Senai, viu, Luiz? História fantástica, que eu considero, né? Quando eu fui escolhido para estagiar na própria escola, hoje, eu lembrei disso hoje. Talvez foi a maior alegria da minha vida. Porque como eu era miudinho, né? Eu era o menor de todo o colégio, eu era muito, né? Vou usar a palavra esdrúxula aqui, sacaneado mesmo. A palavra bonita hoje é bullying, né? Na época era sacaneado mesmo. E eu tinha os rivais na turma. Eu tinha que tirar acima de 80 na época, para ter o dinheiro, né? Para me ajudar. E tinha uma disputa dos primeiros colocados e tal. Mas tinha um filho da mãe que não tinha quem ganhava dele. Ele era ultra inteligente, né? Nunca ninguém conseguiu ganhar dele. E ele meio que humilhava a gente, né? Principalmente um molequinho lá da roça, ele era da cidade de Colatina, eu era da roça. Quando o professor me escolheu, foi realmente para mim um grande... Lembrei hoje, né? Grato, Guerra, que você está me fazendo lembrar de coisas boas também, né? O cara lá de Colatina hoje é gente boa, tá? Nada contra o pessoal de Colatina. Mas eu fui morar numa república, quando eu fui para João Neiva, no Senai, eu fui morar numa república. Uma república coberta de taubinha, feita de tábua, sem água, sem luz, era fogão a lenha, e a distância da biquinha eram uns 300 metros de morro abaixo para buscar água. E a gente mesmo fazia comida, né? Então, é por isso que eu aprendi a valorizar a vida, dar valor à vida, por tudo o que vocês já puderam ouvir da minha história. Há pouco tempo o camarada me fez uma carta, me fez um e-mail, né? E copiou um monte de amigos, dizendo que quando eu saí do barraco, que nós éramos em mais 4 primos nesse barraco, era um verdadeiro barraco, que quando eu saí a prefeitura foi lá para a carregadeira para recolher as cascas de ovos que tinha atrás da nossa cozinha, que o que a gente comia era ovo frito, né? Que era o que tinha na roça que a gente levava. Vamos lá. Bom, e aí, eu tive, né, terminei o Senai, terminei o estágio, tive a minha primeira oportunidade de emprego. Mais uma vez, meu pai conseguiu lá em Aracruz, né, numa empresa chamada Indústria Mecânica Nossa Senhora da Penha, que era do Saulo Padilha de Menezes, um dos grandes industriais da época, né, da metal mecânica, um dos grandes nomes da época. Ele, eu acho que o seu Geraldo, da Metalúrgica Carapina, seu Sebastião, liderava essa turma aí no estado, eu imagino. Tinha mais um em Cachoeira, eu acho que eram os 4 que lideravam no estado. E eu tive a oportunidade de trabalhar lá. Meu pai arrumou um emprego de varredor de oficina, era a única coisa que tinha. Eu fui, a princípio, para não ganhar nada, depois eu comecei a varrer bem, e aí eu comecei a ganhar um troco. Mas eu fiquei só 3 meses.
porque eu tinha verdadeira paixão por ser torneiro, né? E aí eu tive a oportunidade, de conhecer esse camarada, que também é uma referência no nosso estado, né? A indústria mecânica São José, do José Norton Freire. Esse camarada é um gênio, né? E eu tive o prazer, o privilégio de aprender com ele durante 4 anos, né? Eu comecei a trabalhar num torninho de bancada, que colocava, acho que cabia até aqui nessa mesinha, era bem pequenininho, mas ele já me deu a primeira oportunidade. E foi por isso que eu fui para lá. Também ajudava a limpar as outras máquinas e tal. Então, um fato interessante dessa época que na época a gente trabalhava até meio-dia, mas eu aprendi com ele, né, que o dono tem que ficar até de noite, né, mesmo sábado, né. Então a gente ficava até a noite, ele ficava até a noite, mas eu ficava até 4, 5 horas da tarde. Depois eu ia para a roça, né, para casa do meu pai. Eu ficava com ele todos os sábados, eu ficava com ele, né. Aí eu ganhei aquele apelido de puxa-saco, né. Todo mundo sabe. Mas o meu interesse era aprender. Trabalhei 4 anos com ele. Foi, talvez, depois do Senai, a minha segunda maior oportunidade na vida, pela competência, pela inteligência e pelo tamanho das oportunidades que ele me deu. Sempre gostei de fazer diferente, né? Nessa empresa eu ganhei um título maravilhoso, que foi o título de gambiarreiro. Tudo que chegava de peça difícil para fazer, na época tinha muita serraria na região, e ele fazia muita reforma em equipamentos de serraria, e tudo aquilo que era muito complicado, muito enjoado, difícil, sujava todo de graxa e tal, os caras mais velhos de empresa, né, deixava, né, o peãozinho aqui fazer, mas ele gostava de fazer diferente, gostava de fazer essas coisas difíceis. E isso me deu, né, uma competência, né, me deu uma sabedoria para mim fazer várias coisas na vida. Então o José Norton foi muito importante. Nessa época eu via, né, ele atender o cliente e assim, eu era muito novo, eu tinha 17 anos, né? Mas depois 18, 19, 20, né? 20, saí de lá com 20 anos. Eu me via como dono, eu já sonhava ser ele um dia, né? Poder ter um torninho lá para poder prestar serviço, isso estava na veia já, né? Essa coisa estava na veia já. E eu já me via como dono. Depois eu tive a oportunidade de conhecer esse outro camarada. Ele foi quando eu fui trabalhar na Aracruz Florestal, né? O meu amigo Armando está aí, conhece essa história de Aracruz Florestal. Não tinha fibra, né, Lucas? Você também conheceu Aracruz Florestal? Você chegou a prestar serviço lá também, Lucas? Aracruz Florestal? Eu peguei a primeira parada da celular 79, aquelas confusões que você estava lá e você lembra. Mas eu tinha trabalhado na Aracruz Florestal. E eu conheci esse camarada, Benedito Nakibara, hoje ele tem Alzheimer, infelizmente. O segundo gênio que eu conheci na mecânica na minha vida, né? Contar a história, o que eu aprendi com esse camarada, eu vou passar das 3 horas que eu falei que eu vou ficar aqui falando. Não dá, infelizmente. Mas é uma história que vale a pena ser contada e ser ouvida, a história desse camarada. Esse camarada também na área da mecânica, que é a nossa área, que é a minha área. Esse camarada também, ele era um ponto fora da curva, completamente fora da curva. Eu vou dar um exemplo. A Scania era importada e a caixa satélite da Scania quebrava muito quando começaram a puxar o eucalipto do mato. Ele modificou, era alemã, né, o equipamento Scania alemã, ele modificou, e as Scania até hoje tem uma modificação na caixa satélite que foi ele que inventou, e eu tive o privilégio de ser o torneiro dele. Eu era torneiro, gente, de ser o torneiro dele que fez a modificação, a retífica lá nas engrenagens da caixa satélite. Só um exemplo, para vocês entenderem quem era esse camarada. Bom, esses dois camaradas me ensinaram a ser versátil, fazer um pouquinho de tudo. Então, como eu era gambiarreiro, tudo que aparecia, né,
eu me metia a fazer e eu tinha aquele prazer de realizar aquilo que era diferente, que os outros não queriam fazer. Não me pergunte por quê, porque eu não sei responder. Bom, até esses 20 anos eu consigo falar da minha vida, né? Da minha história. Depois dos 20 anos, a minha história, ela até dos 22, né? Que eu saí da Aracruz Florestal com 22 anos. Ela não é uma história muito boa de ser contada, né? Então, o Marcos falou, conta as coisas boas, não conta as coisas ruins, porque, né? Senão pode pegar mal e tal. Então, Marcos, eu vou contar só daí para frente as coisas boas. E as coisas boas da minha vida, após os 22 anos, minha vida não existe sem a empresa, sem a Imetame, após os 22 anos. Então, eu vou falar um pouquinho agora da história da Imetame, da minha história com a Imetame, da história da Imetame com o mundo, com a sociedade, com tudo. De novo, né? Muita coragem, pessoas, muita coragem. Aos 22 anos de idade, eu arrumei um colega de trabalho chamado José Carlos Guasti. Eu era mais torneiro, ele era mais soldador. Embora nós dois fazíamos um pouquinho de cada coisa. E nós resolvemos criar o nosso próprio negócio com 22 anos de idade. O cenário que nós tínhamos para empreender, para criar um negócio, para montar uma empresa, era um cenário fantástico. 22 anos de idade, eu e ele. Qualquer consultor aprovaria, né, o início, um monte de consultor que tem hoje, aprovaria o início dessa empresa. Nós tínhamos 22 anos de idade, eu tinha o Senai e ele tinha o primeiro grau. Não tenho muita certeza, mas ele não tinha o segundo grau, tinha o primeiro grau. Eu já era casado e ele também. E as nossas duas esposas estavam grávidas, com 22 anos de idade, né? Nós tínhamos um patrimônio financeiro imobilizado de um Maverick velho e uma Brasília velha. Esse era o principal cenário e nada mais, né? E muita coragem, era o que nós tínhamos na época. Eu falo coragem, né? Porque um adolescente hoje, né? De 22 anos de idade, eles são corajosos, né? Mas até mesmo foi um pouco de irresponsabilidade nossa. Era um sonho de jovem, né? Assim como foi um sonho de jovem casar com 21 anos e meio, né? Foi uma loucura da época, né? Mas era um sonho de jovem. Mas aí, né? Apoiado, né? De novo, né? Pelo seu Bené, nós tivemos a coragem de criar, né? De montar esse grande negócio. E nós tínhamos um grande galpão, um grande empreendimento. Pessoal que está do lado de fora aí, antes que vocês me perguntem, pessoal, eu esqueci de cumprimentá-los. Antes que vocês me perguntem, o Fusca não era meu. Nessa época eu tinha uma bicicleta. Interessante que essa foto eu não sei quem tirou, ninguém sabe, mas ela apareceu na nossa vida. E esse Fusca eu descobri há 3 anos atrás quem era o dono, né? Até então eu também não sabia. Eu sabia, né, que para voltar, voltou muito. Esse negócio de cobre, fazer cachaça, era de um delegado lá em Aracruz, que pegava todos os presos e ia cortar cana no canavial dele. Era um bom aprendizado para os presos também, né? Seu Vicente Pellegrino Luiz conheceu, com certeza. Essa placa, ela ficou, isso eu me lembro muito bem. Essa placa, ela ficou aí na frente 2 dias, porque nós vimos, esse ficava
uns 50 metros da rodovia, e nós pedimos para fazer a placa, e nós íamos colocar lá. E nós ficamos 2 dias sem condições de colocar, ela ficou 2 dias. Exatamente, né, alguém, um abençoado, foi e tirou. Isso tinha 8 metros de largura e 8 metros de comprimento, né, e 6 metros de largura. E lá no fundo, né, tinha um bom torneiro trabalhando. Então esse foi o nosso grande empreendimento. Pouco tempo depois, 1 ano e meio depois, a gente fazia algum trabalho para a Cruz Florestal, fazia alguma coisa para o seu primo Bitt, que era prefeito, para a prefeitura, e nós fazíamos reforma de chassi de caminhão, roda de caminhão, arim de roda de caminhão, e essas coisas todas, trator agrícola, arado. E eu soldava, eu torneava e meu sócio soldava, né? E às vezes a gente fazia a mesma coisa. Meu sócio ficou doente, né? Ficou muito doente, se afastou, fez cirurgia, e aí ele não conseguiu mais trabalhar. E aí fiquei eu, né? Não tinha dinheiro. Essa época foi a época que a gente mais deveu, né? Ficamos devendo na vida, que nós ficamos devendo 3 prestações do torno. E aí nós resolvemos vender a empresa, porque, né, estava devendo, as coisas não estavam indo bem, nós resolvemos vender. Bom, quem teria coragem de comprar um negócio desse, né? Um barraco desse, com dívida, numa época que não tinha em Aracruz uma vareta de eletrodo para ser vendida, era muito, né? Era muito rudimentar. E aí, de novo, um camarada, né? Aí era eu, o torneiro lá dentro, né? Que o pessoal tratou a foto e conseguiu me mostrar lá dentro. E aí apareceu, pulei. E aí eu não botei a foto dele de novo, porque senão fica muito, né? Meu pai acreditou em mim. Nós passamos uns 6 a 8 meses tentando vender, não conseguimos. O meu sócio precisando de dinheiro, né, problema de saúde. Aí as 2 esposas ganharam neném, né, e aí a coisa foi complicando. E meu pai resolveu, aí eu falei, não, tá bom, Zé Carlos, eu fico, né, mas só Deus sabe quanto eu pago, quando eu vou pagar o Maverick velho dele, na verdade. Não tinha muita coisa mais para pagar, mas era muito dinheiro, né? Que era o dinheiro que ele tinha entrado, mais os nossos direitos que nós tínhamos saído da empresa. E aí eu fiquei, né, com a parte dele. Meu pai deu um dinheirinho, comprou, né? Deu uma entrada para ele cuidar da vida dele e tal, cuidar da esposa dele. Depois ele comprou uma caçamba velha, essa eu tenho registro também, mas não está aqui, botou lá para reformar. Enfim, e aí meu pai, de novo, né, me deu a mão, e aí eu segui sozinho. Essa foi a primeira fabricação de caldeiraria, né, para Aracruz Florestal. Um cavalete que desemendava os tratores florestais, tinha rodinha e tal, apoiava, tinha uma regulagem e tal. Foi a primeira caldeiraria de fabricação que nós fizemos na época. Devia ser algo em torno assim, hoje, de uma obra de uns 10 milhões de reais, mais ou menos. A preço de hoje, né? Imaginando como era difícil, como era desafiador, né, a nossa história. Bom, sempre acreditamos sempre entendemos que acreditar que é possível faz a diferença. Sempre. Eu vou só para falar disso, né, um pouquinho. Nós estamos hoje vivendo uma situação que eu vou mostrar rapidinho lá na frente, em Aracruz, né, que eu tenho a grata satisfação, a alegria de ter o Luiz Cordeiro como parceiro. A gente está fazendo, né, um movimento lá social e tal, em prol do nosso hospital, que possivelmente já estaria fechado, ou fechando, ou numa situação caótica. Não é a melhor situação hoje, porque nós começamos tem só 1 ano, mas há poucos dias nós fizemos a exposição agropecuária da cidade, né? E acreditar que é possível faz a diferença. E nós inventamos de fazer um camarote grill, um camarote com churrasco, costela inteira, e assim,
foi um grande sucesso, né, Luiz? Foi uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa, aprovada pelo Fernando de Sorocaba, né, que comeram muito churrasco com a gente lá e tal. Então, é um exemplo de que a gente sempre procurou acreditar que é possível, né? Desde quando, com 22 anos de idade, eu acreditei que era possível, junto com o meu sócio, ter um negócio, né? Isso faz parte da minha vida até hoje. Já quebrei a cara. Já acreditei que era possível, muitas vezes, e não foi possível, né? Mas o saldo está positivo, né? Isso é que importa. Bom, a gente continuou trabalhando. Isso aqui é um exemplo, o nome disso aqui era clamps de empilhadeira. Essas peças na época, né, pegavam o fardo de celulose, elas eram importadas, né? E eu já falei, né, eu tinha o Senai. Nenhuma vivência, nenhum conhecimento, mas essas peças custavam uma fortuna. Quando eu trabalhava na Aracruz Florestal, eu sabia o preço, isso quebrava muito. E eu, um belo dia, tive a ideia de tirar um pedacinho, e alguém que eu não consigo me lembrar, levou esse pedacinho desse eixo importado na UFES, e a UFES fez a análise do material, que material equivalente teria no Brasil, dureza, né, a têmpera lá e tal, e eu consegui comprar da Vilares em São Paulo, uma longa história. Fui de carona num caminhão, consegui comprar, levei lá para São Bernardo, Santo André, sei lá para aquele canto, para temperar lá, né? Comprei na Avenida do Estado, levei lá para temperar. E por que eu faço questão de mostrar isso? Primeiro, por conta dessa, né? Acreditei no impossível, né? Acreditei que era possível, né? Mas ganhei muito dinheiro com isso. Posso dizer que, se eu dividir a empresa em 10 fases, onde foi a questão da prosperidade, né, do ganhar dinheiro, né, teve um destaque. Essa foi uma das principais, se não a principal, né? Não consigo mensurar isso, mas foi uma das principais. Porque eu tirei um pedacinho, acreditei que era possível, né? Eu mesmo, aí fiz uma estufa para soldar, que explodiu depois, que era movida, queimava óleo queimado, uma longa história, mas enfim, né? A Aracruz Florestal, a Aracruz Celulose na época ganhou muito dinheiro, porque eu fazia assim, o meu preço era 20% do preço do importado. E era muito dinheiro para mim. Então, eles também ganharam muito dinheiro, né? Nessa época aí é importante falar. Isso... Oi? Alguém falou. Isso era o que eu chamava, né, de desenvolvimento de produtos de alta tecnologia, né? Que nós falamos hoje. Isso foi muita tecnologia que a gente desenvolveu, serviços especializados. Nessa época, hoje tem gente do ramo aqui, né? Tem gente do ramo aqui do transporte. Hoje existem dois tipos que eu conheço de pé de carreta. Carreta, de carregar carga. Existe aquele tipo que é uma manivela que o pé vai descendo, apoia a carreta no chão e desengata. Existe o pé escamoteável. O primeiro pé escamoteável da Randão, da carreta Randão, e assim, na época, o pessoal da Aracruz Florestal, não eu, né? Tinha a menor condição de saber disso. Eles diziam que foi o primeiro pé de carreta escamoteável, né, do mundo. Mas nem eles, eu acho que tinham. Mas da Randão, né? E Randão não, do Brasil, com certeza, foi o primeiro pé de carreta escamoteável. Foi desenvolvido na Imetame, naquele barraco. Eu mais aquele camarada Benedito Naquibá, que era meu chefe. Quando eu saía, alguns trabalhos eles passavam para a gente fazer, pequenininho e tal. E o primeiro pé de carreta escamoteável nós fizemos lá, né? Só para ilustrar. Que mais que tinha de interessante? Basicamente é isso. Bom, o tempo passou, né? Graças a Deus a coisa foi dando certo, foi crescendo, e nós acreditamos que era possível de novo, né? Nós começamos a fazer trabalho para a Aracruz Celulose, buscamos trabalho fora, a empresa cresceu,
e a gente resolveu fazer diferente, né? Resolvemos fazer manutenção de caldeira. Tinham 2 empresas no Brasil que faziam manutenção em caldeiras. 2 empresas que tinham mais, é claro, maiores, né? Mendes Júnior, que tinha lá uma área que era metalmecânica, tinha Araújo, né? Mas tinha o atual concorrente hoje, que é a Irmãos Passaúra, e uma outra que eu agora não vou me lembrar. E nós resolvemos nos meter a fazer, né, também serviço de caldeira. Foi quando a gente buscou profissionais da área no Brasil. Nesse período, nessa época, um soldador que fazia uma solda num tubo de 2 polegadas para ser radiografado, que gastava 30 a 45 minutos, era Mosca Branca. Era o cara mais difícil de você encontrar no país. Nós trouxemos uns 10, 12, né? Depois aumentou para 15 e tal. No meio dessa turma veio o Romário, né? No meio dessa turma veio esse camarada aí, ó, o Romário. Ele era baixinho igual ao Romário, invocado igual ao Romário, gozador igual ao Romário. Ele era uma fera. E mau elemento igual ao Romário, se me permite, né? Mas ele, enquanto o melhor soldador, depois dele gastava 30 minutos, ele fazia com 22. E eu faço questão de contar essa história, porque isso é uma história de vida, um aprendizado na vida, e que já se multiplicou muito e muito e muito na história da nossa empresa, e talvez, né, talvez seja uma das principais âncoras do nosso desenvolvimento. Esse camarada gozava muito os outros, e mexeu com o ego dos outros. O soldador na época era muito vaidoso, né, Lucas? O bicho mais vaidoso que tinha na época era soldador. E o pessoal começou a fazer mais rápido, encostar perto dele. O que ele fez? Começou a ser mais rápido. Um belo dia, né? Eu não botei a escolinha, se vira nos 15 aí, falhei. Um belo dia esse rapaz chegou a 15 minutos, e aí ele estagnou. E os outros, para encurtar a história, os outros pararam em 18 minutos, 20 minutos, né? Radiografado, com qualidade, caldeira de pressão e etc. Isso ficou por bastante tempo. Bom, esses caras me davam muito trabalho. Eu acreditei que era possível que também os soldadores de Aracruz, Ibiraçu e João Neve, porque esse pessoal era tudo de fora, que também era possível esse pessoal, né, o nosso pessoal, o nosso soldador de casa, também fazer uma solda com qualidade melhor. Coloquei esse pessoal numa sala, conversei com eles durante umas 4 horas, isso eu me lembro muito bem, e dei a seguinte missão para eles: olha, se aquele moleque sabe fazer, se o Pichulim sabe fazer, o nome dele é Pichulim, está vivo ainda. Se o Picho, claro, né, novo, se o Pichulim sabe fazer, consegue fazer, se os outros saíram de 30 a 45 minutos para 18, 20, vocês também têm que conseguir. E joguei duro, joguei pesado, sempre fui um líder muito exigente, muito, até um pouquinho demais, né? Sempre com amor, mas muito rigoroso. E joguei muito pesado com eles, com muito rigor. E coloquei eles para fazer uma escolinha, né? Falei para eles o seguinte: não interessa como vai ficar, vocês vão dar a volta com 15 minutos. De onde eu tirei isso? Papai do céu que me orientou, com certeza, né? Não foi nenhum estudo, não aprendi em lugar nenhum. Nosso modelo mental, né, pelo menos o meu e de muita gente que eu conheci, a nossa mãe, né, no caso a minha madrasta, me ensinou, e a minha professora me ensinou a escrever, fazer bem devagarinho, para o O ficar bem redondinho, para o A ficar certinho. E esse é o nosso modelo mental, que para a gente fazer bem feito, tem que fazer devagar. Isso não é verdade. Isso é um modelo mental que foi criado em nós. Esse soldador, essa experiência de vida nossa, mostrou o contrário. Nós temos uma escolinha, nós temos a alegria de falar, o orgulho de falar, que nós temos hoje os melhores soldadores do país.
Nós temos a melhor equipe de solda do país e todos os nossos soldadores são formados em casa, assim como nossos encanadores, etc. Nessa escolinha tem o Se Vira nos 15, é o nome da nossa escolinha, e tem o Ligeirinho, que é para o encanador, soldador, mecânico, etc. Soldador é o Se Vira nos 15. Um menino... Vários colegas já me visitaram, vários amigos que já me visitaram. Um menino de 17 anos, do menor aprendiz, do adolescente aprendiz, que entra na nossa escolinha, 3 meses depois, o Luiz Vieira ouviu de um desses meninos com quantos minutos eles conseguem fazer essa mesma solda. Ele ouviu ele perguntou, ele foi na escolinha e ele perguntou, e assim o Manel também já viu isso lá, e tal. 10 minutos, 12 minutos hoje. A mudança do modelo mental. Não faça devagarinho para fazer bem feito. Faça rápido e faça com qualidade e faça bem feito. Essa é a nossa história, a história da nossa empresa, é um diferencial da nossa empresa. Nós temos um índice de produtividade muitíssimas vezes superior, muitíssimas vezes não, o dobro, pelo menos, nas montagens de fábricas. Por isso nós temos uma preferência em todas as paradas de fábricas e montagem de fábrica de celulose do país. Nós temos uma preferência devido à nossa rapidez e à nossa qualidade. E isso começou com o Pichulim, com esse rapaz aí que nos deu essa oportunidade e Deus nos orientou. Bom, nessa época, eu acho que tem uma outra foto. Não, é aquela foto. Essa é a escolinha, né? É onde a gente tem o Luiz Vieira. O dia que o Luiz Vieira foi lá, eu perguntei se tinha algum engenheiro, e por acaso tinha uma engenheira. Ela era uma geóloga, né? Nós temos uma empresa de petróleo e nós tínhamos uma geóloga lá, porque todo engenheiro, 100% dos engenheiros que entram na nossa empresa, eles passam no mínimo 30 dias a 6 meses na nossa escolinha, na nossa fábrica, aprendendo a soldar, aprendendo a cortar. E no caso era uma geóloga que estava, e ela tinha 4 dias que estava na escolinha lá aprendendo a cortar e soldar, né? É uma longa história. Sempre acreditamos que era possível e sempre procuramos fazer diferente, né? Isso aqui, com o apoio da Aracruz Celulose, nós somos a primeira empresa capixaba a ser qualificado no Programa Nacional de Qualificação e Certificação de Mão de Obra. Isso nos deu na época um grande diferencial. A Arcelor, a antiga CST, o soldador, o caldeireiro que era certificado, o valor da hora dele era mais caro, era mais alto, né? E não eram muitas pessoas, nós qualificamos na primeira turma 32 pessoas, mas era o maior número depois da Bahia. Então nós somos o segundo maior número, né, do país, né, na qualificação, num Programa Nacional de Qualificação e Certificação de Profissionais, um programa da Abraman, né, que foi muito interessante na época. Mostro isso para mostrar que a gente sempre procurou fazer diferente, sempre procurou ir além, né, nas nossas ações. Bom, nós crescemos, né, graças a Deus, crescemos e diversificamos, né? E hoje nós temos, né, algumas empresas em atividades, em ramos, né, de atividade diferente. Nós procuramos diversificar, porque a nossa economia é maravilhosa, né? Ela nos ensina a estar mudando sempre as nossas estratégias, né? Somos grandes economistas, né? Nós, empresários brasileiros, somos grandes economistas. E aí, isso aí eu já aprendi, né, na Sebrae, aí eu já aprendi em alguns lugares aí que eu tive a oportunidade de frequentar, que diversificar o seu negócio, né? Falava-se muito lá atrás, não deposite os ovos numa única cesta, né? E eu aprendi isso, e hoje, né, graças a Deus, nasceu aí. Nós hoje temos a Imetame Metal Mecânica, né, que é a nossa empresa mãe. Hoje nós temos 3.600 colaboradores, aproximadamente. Nós temos a Imetame Energia, que é uma empresa
que detém hoje 8 blocos exploratórios, né, adquiridos junto à ANP. Nós temos algumas reservas de gás comprovada, algumas reservas de petróleo em comprovação, estudos, né, para comprovação dos quantitativos, né. Nessa sonda é uma sonda própria. Nós estamos fazendo hoje um poço em Alagoas, né. Nós temos blocos na Bahia, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte e Minas Gerais. Não temos ainda o privilégio de ter no Espírito Santo, nada foi possível até o momento. Nós temos aqui a empresa, a Imetame Granitos, onde nós temos também 2 minas, né, de 2 pedreiras. Nós produzimos para exportação, placas, né, chapas para exportação. Nós estamos nesse mês, no mês próximo, agora mês de agosto, nós estamos dobrando a nossa capacidade. Nós, há um ano atrás, decidimos aumentar mudar, né? Nós não tínhamos tiá de fio, compramos tiá de fio, compramos nova politriz, compramos melhores equipamentos que tem no mundo hoje, italianos. Então nós estamos dobrando de produção, estamos acreditando que é possível essa crise acabar, né? E a gente sair bem, e se bem que as exportações estão boas, não é por acaso que nós estamos fazendo isso também. E nós temos aqui, né, o nosso mais recente sonho, né, que está se concretizando. Muito, muito em breve, né, nós teremos ótimas, excelentes notícias para o nosso estado, né, no que diz respeito a esse nosso novo empreendimento. Ele não vai ser somente um negócio voltado para o petróleo e gás, até mesmo porque ele nasceu como sendo um negócio para o petróleo e gás, até mesmo porque o petróleo e gás, todo mundo sabe, né, qual a condição hoje, como está hoje. Nós resolvemos ampliar e nós teremos aí, né, um anúncio em breve. Não podemos, está cedo ainda, não podemos, mas é muito breve, pode ter certeza que nós vamos ter um anúncio extremamente interessante para o nosso estado, né, para a nossa Imetame, né, para a nossa família, para Aracruz, mas também para o nosso estado. O Espírito Santo é muito carente de porto, né? Nós sabemos disso. Nós vamos ter essa notícia. Além disso, nós temos algumas participações em outros negócios. Nós temos o agronegócio no cacau, muito pequenininho, mas produzimos uma semente de cacau de muito bem pequenininho. Nós temos também uma produção de latex muito interessante lá em Soretama. A produção de cacau é município de Aracruz mesmo. Nós temos participações em alguns outros empreendimentos, especialmente na Placas do Brasil, do nosso amigo Luiz, né, que foi um grande Luiz, o outro Luiz, né, que está aqui presente também, que conseguiram juntar quase 40 sócios para criar, neste momento que o país atravessa, lançar o empreendimento que para mim é hoje talvez o mais importante, né, sendo lançado, sendo iniciado no Espírito Santo, talvez o mais interessante, o mais importante, e numa região fantástica que precisa muito de um investimento. Eu tive o privilégio de ser convidado e hoje participo também. Para mim é uma honra. Bom, nem tudo são flores. A minha vida foi pautada no trabalho, aprendi e exagerei, como falei no início. Aprendi com meu pai, exagerei, trabalhei demais, não vi os meus primeiros 3 filhos crescer, mal vi nascer, né? Não vi eles crescerem, não cuidei. A minha esposa foi homem e mulher, foi pai e mãe para eles, né, a vida toda. Infelizmente ela não pôde estar presente. Depois, agora 15 anos atrás, eu tive o privilégio de ter uma 4ª filha, do coração, mas quem mais manda na minha vida, quem mais manda em mim é ela, né? Ela tem só 15 anos,
né, manda muito em mim, mas nem tudo foi flores. Eu trabalhei muito e eu tive um período, vamos falar 2016, 2006, por aí eu comecei a ter uns sentimentos ruins. Eu fui uma pessoa que investi muito em mim mesmo. Eu não contei essa história. Investi em treinamentos de autoconhecimento, né? O que a gente fala de autoajuda. Porque como eu não tive a oportunidade de estudar, teve uma época que a coisa começou a crescer, e eu comecei a ser chamado pelo gerente lá da Aracruz Celulose para uma reunião, né? E eu era, né, pura e simplesmente um torneiro, com muito orgulho, mas era um torneiro sem nenhuma formação, peão que sou até hoje, graças a Deus, né? Então eu senti a necessidade de... Aí pensei em voltar a estudar. Cheguei a ensaiar com um colega de trabalho, a fazer aquele curso de tecnólogo que tinha na UFES, né? Chegamos a ensaiar, mas eu não podia, eu não tinha a condição de currículo escolar, e também não tinha condição de tempo. Então eu comecei a fazer treinamentos de final de semana. Por isso que eu sei muito sobre parto, pessoas. É sério o que eu falei. Sei muito de renascimento. Sou formado para fazer regressão. Se tem alguém que sabe do assunto, regressão, renascimento, eu sou formado até fora do país nesse assunto. De mecânica eu não sou formado em nada, né? Como administrador de empresa, em nada não sou formado. Mas nesse assunto eu sou formado até fora do país, né? E falo isso com muito orgulho, com muita alegria, porque essa área me fez crescer muito. Mas nessa época aí, 2006, 2007, eu comecei a ter uns sentimentos ruins, pensamentos ruins, e eu sempre falei para minha turma, para as pessoas que eu conhecia, até minha esposa teve um desafio, que depressão era coisa de gente fresca, né? E eu posso falar para vocês hoje, se teve, né, vai concordar comigo, depressão é coisa para cabra macho, é coisa para mulher de fibra, mulher de garra, porque é uma coisa para aguentar, né? Só eu sei, quem já teve sabe. É difícil explicar, é impossível explicar o que acontece com o ser humano. Um cara que, como eu, que se dedicou, né, que trabalho ainda hoje, voltou a ser, graças a Deus, o meu hobby, a minha alegria. Trabalhar é o que me dá maior prazer, né? Acreditar que eu tinha medo de ir trabalhar, né? Que eu fiquei trancado dentro de um quarto muito tempo e tal. Então eu tive um período negro na minha vida, em todas as áreas da minha vida, né? Que também quero colocar aqui como experiência de vida, né? Nesse período de 2006, 2007, eu fui piorando até não ter mais controle da minha vida, né? Fui parado em um quarto escuro, tive uma crise de loucura. Foi quando a minha família conseguiu chamar médico e eu consegui começar a tomar remédio. E o que aconteceu comigo? Por eu ter me envolvido muito com essa área de crescimento pessoal, eu me envolvi muito com a área de crescimento espiritual. E tem muita coisa boa nesse mundo, pessoas. Aprendi muita coisa boa, mas eu aprendi muita coisa ruim, coisa que eu não deveria ter aprendido, né? Então foi um período muito negativo, um período ruim. Eu perdi o controle sobre quem eu sou, quem é meu, né, a minha personalidade, né, até chegar ao ponto de ter loucura, de fazer muitas bobagens na vida. E é triste, é ruim, viu, Marco Guerra, mas dividir também. Assim que você começar a perceber alguma coisa ruim, não acredite em tabu, né? Que depressão é coisa espiritual. E foi isso que me levou ao fundo do poço. Eu acreditei que depressão era coisa espiritual e eu não aceitava outro tipo de ajuda. Fui burro e ignorante. Ignorante foi a palavra mais correta. E aí, né, só depois que eu cheguei na crise é que eu comecei a tomar o remédio, né, o medicamento químico, e me curei, graças a Deus. E estou trabalhando de novo, né, com muita força,
nas nossas associações da vida, no nosso trabalho. Bom, muito grato, muito grato. Meu pai sempre foi uma pessoa solidária. Para variar, meu pai de novo, né? Sempre foi uma pessoa muito solidária. Lá na roça, no sítio, né? A vizinhança, a valada, né? Nós morávamos numa valada do Pelado. E na valada, todo mundo procurava ele. Ficava doente, era ele. Castrar um porco era ele. Não sei o que era ele. Tudo era ele. Ele era líder lá, né? Todo mundo procurava ele. E essa coisa entrou na veia, né? E eu sempre tive uma veia social. E eu vou falar muito rapidinho, né? Porque o meu tempo já está ultrapassando. Muito rapidinho dessa veia social, desse lado social, né? Nós temos hoje, né, na empresa, alguns programas sociais que alguns dos senhores conhecem, né? Nós temos Sonho Meu, nós temos Cultivando uma Nova Consciência. Eu vou falar só de 2, né? Talvez 3, muito rapidamente. O nosso Sonho Meu, faz questão de passar aqui, porque nós somos aqui fornecedores e clientes, né? E existe ao redor do mundo, né, o costume de no Natal as pessoas darem presente, né, para os seus clientes, né? Todo fornecedor dá presente para o cliente. Nós, alguns anos atrás, nós resolvemos não dar presente para os clientes. Nós já tínhamos uma história grande com a comunidade, né, de ações sociais, e nós resolvemos pegar aquelas famílias em pior situação, perguntamos para as pessoas qual o sonho que o senhor gostaria de realizar nesse Natal, né? E acredite se quiser, no ano de 2012, uma região lá de Aracruz, um bairro de Aracruz, eles pediram 12 privadas. É um fato que me marcou, né? E nós pegamos o valor da cesta e da garrafa de vinho que nós doaríamos para o nosso cliente, e nós compramos, né, os materiais e fizemos aquela privada. Nós demos a cadeira de roda, a geladeira, o fogãozinho, o telhado, o bloco para fazer o barraco, enfim. Nós transformamos o brinde de Natal que nós daríamos para o cliente, nós transformamos no sonho daquela família. Beliches, tem muito pedido de beliche, porque os barracos são pequenos, a família é grande e não cabe, né? Eles pedem muito beliche, colchão e etc. E aí nós tiramos uma foto, né? Fazemos uma carta nossa, né? A empresa faz uma carta, a família preenche o cartão de Natal e a gente manda para o cliente. Tem uma empresa muito grande, multinacional, chamada International Paper, é uma das maiores do mundo, e há muitos anos atrás, o diretor lá perto de Campinas, fugiu, fala aí Luiz, me ajuda, Mogi Guaçu, muito grato, chamava-se Madruga, ele nos chamou lá, porque nós mandamos para a equipe dele, não mandamos para ele, e ele pediu autorização para praticar isso, né? E a International Paper pratica isso a nível de mundo hoje, segundo ele, né, me divulgou, pelo menos no Brasil, isso é uma verdade. Isso nos dá muita alegria, muito orgulho, né? A cesta de Natal e a garrafa de vinho eu sempre uso, né? Um cliente, Gueron, que é um grande, né, uma grande pessoa na história da Imetame, um grande profissional na história da Imetame e das empresas Metal Mecânica Capixaba. A garrafa de vinho para ele era só mais uma, né? A carta foi diferente na vida dele, né? A gente teve o depoimento dele na época. Bom, um outro exemplo que a gente dá, aquele outro que a gente dava a agenda, né? Nós transformamos a agenda dele num kit escolar. Claro que isso cresceu dentro da empresa, né? E esse kit escolar é composto de uma mochila, composto de caderno, lapinho de cor, tudo que uma criança precisa. E nós distribuímos no ano passado cerca de 13 mil, eu não lembro o número certo, kit escolar, num ato de cidadania
a nossa empresa faz. Distribuímos agora próximo de 15 mil cobertores e agasalhos. Mas é só doar, só dar? Não. Tem uma dinâmica, tem algumas coisas que nós fazemos nas comunidades que é muito longo para a gente contar a história. Nós estamos cultivando uma nova consciência, que é também encontrar uma família, né, na nossa região de atuação, que tenha a necessidade de alimento. A gente leva uma cesta de alimento e leva também para eles a semente, o adubo, um manualzinho para ele aprender a fazer a horta. E a próxima cesta de alimento do tamanho da família vai ser merecida se a pessoa fizer a horta. Isso eu aprendi com meu pai, né? Capina o eito que você vai brincar, né? Senão não tem brincadeira. Após a quarta tentativa, é claro que na primeira a gente dá uma segunda chance e tal. Após a quarta a gente abandona a família, né? A família não quer e a gente abandona. Temos duas histórias sobre isso. A primeira, muitos anos atrás, e a gente vai com alguns colaboradores da empresa. Sempre tem um efeito pedagógico dentro da empresa. Sempre os colaboradores participam dessas ações. Alguns anos atrás, um soldador que estava nessa comitiva, quando nós mostramos, e a gente mostra a cesta de alimentos, e volta na semana seguinte, né? Até a quarta vez. Quando nós mostramos essa cesta de alimentos, que a família não tinha feito nada, e nós guardamos a cesta de alimentos, ele se revoltou, ficou muito chateado, ia pedir conta, fez vaquinha com os colegas para comprar alimento para levar para aquela família, falou que na empresa ele jamais trabalharia, mas ele teve, né, a sorte não existe, nada é por acaso, que ele estava longe da empresa, e ele teve que caminhar um pouco mais, né, junto, né, com essa equipe, com essa turma. Na frente tinha uma senhora com 73 anos de idade, 4 netos abandonados pelo pai e a mãe, e uma horta maravilhosa. E o melhor depoimento dessa ação nossa, nós temos ele guardado, não dá para passar, nem trouxe. Esse camarada se tornou o fã número 1, né? Ele participou, até o dia que ele faleceu, ele participou de todas as entregas a partir daí. Não tinha jeito, ele trabalhava pouco, mas na ação social ele trabalhava muito, né? É o famoso ensinar a pescar, né? Que todo mundo fala. Bom, eu acho que de ação social, né? Nós temos muito. Essa horta que eu falei, eu estou contando a mesma história, perdão pessoas, estou com pressa. Hoje nós temos o Oriundi, que é um bom supermercado que nós temos lá em Aracruz. Uma dessas famílias é fornecedor de produtos orgânicos de alface, hortaliças, né? É uma dessas famílias que se transformou. São muitos exemplos. Uma outra montou uma vendinha, né? Uma portinha lá daquela de abrir, para vender alface, o repolho, o rabanete. Aí comprou 1 litro de pinga e botou no boteco, né? Alguns anos depois ela tinha uma mercearia, né? Então são vários exemplos que nós temos ao longo tem uns 20 anos, 23 anos que nós iniciamos. Então são muitas ações sociais e a gente sempre fez, né, com muito amor, muita determinação. Essas ações sociais, elas são completamente aprovadas pelos nossos colaboradores, que em todas as pesquisas que nós fizemos e que outros órgãos de fora fizeram na nossa empresa, eles citam como uma das principais importâncias, né, que eles dão por trabalhar na nossa empresa. Bom, também, né, falando um pouquinho da empresa, mas também talvez nem todo mundo tenha conhecimento, e falando de ações sociais, a nossa empresa, ela tem um avião para transportar peão, não é para transportar chefe, o chefe pega carona às vezes, né? Mas é para transportar peão. Nós temos a nossa mão de obra, como eu falei, toda formada na nossa escolinha. Para fichar na nossa empresa tem que apresentar o título de eleitor de Aracruz, Ibiraçu e João Neiva, porque nós formamos a nossa mão de obra.
Tem obra, não tem obra, tem mais trabalho, tem menos trabalho. Nós estamos formando a mão de obra na nossa região, nós estamos trabalhando para nós mesmos, né? Quando eu preciso de mais na frente, nós temos na região. Então a gente leva os nossos colaboradores, né? Para fazer obra onde quer que seja. Terminamos uma agora no Pará, uma obra no Paraná. Estamos iniciando uma em Mato Grosso. E todo fim de semana nosso aviãozinho vai lotado, quinta-feira, sexta-feira, sábado. E aí tem a história o seguinte: quando ele vem quinta-feira à noite, de lá para cá com os colaboradores, ele volta na sexta de manhã para pegar outra turma. Nesse voltar vazio, ele volta vazio, ele leva a família daquele que não veio no final de semana, né? E isso faz com que o nosso colaborador fique menos ausente da família. Coisa que eu mais fiz na minha vida era ficar longe da família. Eu procuro compensar um pouquinho hoje, né, com os nossos colaboradores, né? Então, é a realização do sonho das famílias, das crianças, daquele que nunca imaginou andar de avião, né? É liberado para a família, para pai, mãe, é liberado para todo mundo. Bom, comecei a falar rapidamente. Hoje, né, o nosso acreditar que é possível faz a diferença. É o que eu falei do hospital. Nós criamos uma associação. De novo, né, os amigos, os parceiros compraram a ideia, a sociedade comprou a ideia. E eu dedico hoje, principalmente nas prévias dos grandes eventos, eu dedico hoje por volta de 70% do meu tempo, tanto para a Associação Vida, como para as ações sociais da empresa. Nós terminamos, eu falei que nós distribuímos 15 mil conjuntos de moletom e cobertores no sul da Bahia. A gente vai onde a gente atua, mas a gente vai especialmente onde tem realmente a necessidade. E 100% dessas vezes eu vou. A agenda do pessoal, aí sim, tem que ser a minha agenda, que eu faço questão de em todas elas, né? Todas as ações, nós estamos juntos. Bom, eu tenho mais uma mensagem para passar, mas é pequena. Acho que estou dentro do horário. Não devo ter extrapolado muito, meninas. Muito não, né? Só um pouquinho, Nossa Senhora, muito. 1h30, mais ou menos. E nós estamos abertos aí para perguntas, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Era mais ou menos essa a minha história. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, que se eu tiver a capacidade de contar... Falar um pouco da Associação Vidas. Olha o horário. Olha o horário. Não, a Associação Vidas é uma associação que a gente criou, né, com um grupo de empresários, industriários lá, e nosso objetivo é captar recurso. Nós temos algumas coisas diferentes. A nossa associação, ela tem alguns princípios. Pedir dinheiro, né? Tem muito por aí, tem muita associação por aí, muita gente que quer fazer caridade, quer ajudar os outros, quer fazer nome, mas com dinheiro dos outros, né? Eu recebo lá na empresa pelo menos umas, sei lá, 10 cartas aí por semana de pedido. A gente pede também, na verdade, nós temos o princípio de não pedir dinheiro. A gente dá oportunidade para as entidades participarem com a gente dos grandes eventos. A nossa associação não tem mensalidade. A nossa associação, ela tem 3 colaboradores, 4 colaboradores. O restante é 100% voluntários. Estamos fazendo algumas obras já no hospital, física, compra de equipamentos. A gente tem uma atuação, né, junto dos políticos, né, buscando as emendas parlamentares. Temos tido uma aceitação bacana. Nós temos um leilão que eu quero convidar a todos vocês no dia 12 de novembro. Né? É a segunda edição de um leilão que teve assim uma aprovação
de 100% dos participantes, acredito eu. Foi muito, muito interessante para todo mundo que foi. Todo mundo falou muito bem. Tudo é voltado. Essa associação já tem uma cria, vamos falar assim. Já foi criada a Associação Vidas em Linhares, né? Também com a finalidade de apoiar lá também o hospital filantrópico que tem lá. Nós estamos junto com eles. O leilão já é uma atividade, né, que é feita no meio do caminho, é numa fazenda entre Linhares e Aracruz. Um lugar muito gostoso, vale a pena passar o dia. E aí nós já estamos juntos. A metade da renda é para eles, metade para nós. Eles já começaram as atividades deles lá também, fazendo consultoria no hospital. O hospital já mudou a parte da gestão. Contratamos profissionais, né, de gestão profissional realmente. Não é mais aquela coisa de quem indica. Já foram feitas várias mudanças lá também na gestão, no corpo clínico. E era isso, acho que você queria que eu falasse, né? Então, é o voluntário. Nós tivemos nesta exposição, que foi 2 finais de semana atrás, nós tivemos 1.400 voluntários envolvidos, né? Verdadeiramente envolvidos, né? Não é o que faz de conta não, aqui trabalhou realmente as entidades, maçonarias, laios, Rotary, igrejas, a comunidade, a sociedade inteira realmente envolvida. Essa é a nossa associação Vidas. Muito obrigado, senhor Anthony. Vocês. Senhor Anthony Cavalieri. Olha, nós vamos continuar abrindo aqui para as perguntas. Por favor, eu gostaria que as pessoas se manifestassem, levantando a mão, para que a equipe do cerimonial possa chegar com o microfone. As perguntas deverão ser feitas ao microfone, inclusive para registro. Presidente Marcos Guerra. Eu vou ser bastante rápido. Primeiro, parabenizar você pela a sua fala. Eu acabei me recordando de um monte de coisa, né? Inclusive de depressão. Também tive uma depressão há uns 8 anos atrás. Me lembrei do eito. Realmente tinha eito, tarefas, né? Roçar, você roçava, você ia com a foice, trazia de volta cortando também, entendeu? Mas, primeiro, parabéns pela associação, pelo trabalho de voluntariado. Nós também, do sistema, já nos incluímos no seu projeto, entendeu? Mas eu quero fazer uma única pergunta para você que você não mostrou ali. A sua história foi tão boa que não carece nem de muitas perguntas. Você foi muito didático. Você era raquítico. Quando foi que você cresceu, que você aumentou de tamanho? Porque hoje você é uma pessoa, você é mais alto do que eu. Foi após os 17 anos. 17 anos e meio para 18, até os 21. A calça veio na canela, porque não tinha dinheiro para comprar outra. Então, a calça, as poucas que tinha, veio na canela. Foi 2 anos e meio, aí no máximo 3 anos. Eu saí, cheguei no tamanho que eu estou hoje. Foi algo que eu também não sei porquê, não sei explicar. Aconteceu. Meu pai tem uma versão para isso que não dá para contar aqui não. Deixa para lá. Muito bem. Foi a primeira vez que eu comecei a dançar. Dizendo que quando eu comecei a ir no forró, lá na roça, né? Aí aconteceu algo que aí a questão de cheiro e tal. Aí eu comecei a crescer. O Luiz tem uma pergunta também. Na segunda-feira, cada aluno do Senai saberá a sua história, saberá o que você falou aqui. Na história recente do Senai, a nossa história foi manchada por algumas pessoas que tiveram a mesma formação que você teve, ocuparam grandes cargos e não honraram a história do Senai. Então esse jovem de 14 anos que está estudando na escola, que teve dificuldade, precisa entender que existem homens como você. Isso foi muito triste nos últimos anos. Eu estou há 32 anos nessa casa e foi muito triste ouvir aquele aluno que o Senai formou frequentando outro tipo de noticiário. Então a sua história estará para cada aluno do Senai do Brasil para servir de exemplo. Eu queria te dizer o seguinte: eu te conhecia há muito pouco tempo, eu conhecia a sua empresa. Quando o presidente Marco me designou para trabalhar num projeto com você,
A nossa primeira conversa durou 3 horas. E eu cheguei em Aracruz pela segunda vez, 9 horas da manhã, você ficou comigo até 4 horas da tarde. Que é algo muito forte nos une, Héctor. É o amor ao Senai e o amor à educação profissional. E educação profissional começa com cidadania. Essa é a minha pergunta para você. Me impressiona muito a sua história como industrial, me impressiona muito a sua história como ex-aluno, mas me impressiona muito mais a sua história como voluntário. Como fazer que existam no Espírito Santo outros Héctores, outras Claras Orlandes, outra como a dona Nelma, sogra do Auro, que eu conheci esse dia do Hospital Santa Rita. Nós somos um país muito carente e precisamos de pessoas como você e como essas que eu citei, trabalhando como voluntariado. Eu me tornei um homem melhor quando eu passei a ser voluntário. Não com o dinheiro do Senai, que é o dinheiro dos senhores. Aquilo que eu faço com o meu esforço. Como fazer que surjam outros Héctores e como que isso melhorou a sua vida como empresário. Bom, tem uma coisa que me move, que eu acredito, que Deus nos deu dons. Cada um tem o seu dom. Cada um nasceu para fazer algo melhor, né? Em alguma coisa melhor. Eu acredito que Deus me deu o dom de liderar, né? É uma crença, né? Que eu posso ser cobrado por isso. Talvez não vou ser cobrado, mas é como se fosse uma obrigação de dizer a Deus, muito grato pelo dom que você me deu de liderar, por ter tantas pessoas especiais me apoiando em toda a minha vida. Então eu tenho isso como um ato de amor a Deus, um ato de doação de um pouco do que Ele me deu. É devolver, é uma devolução que eu faço, né, para as pessoas, para os seres humanos, para a sociedade, para quem me apoia. É um ato de amor, um ato de doação, um ato de devolver para Deus, né, o dom que Ele me deu. É baseado mais ou menos nisso. Isso que me move. Isso fez e faz muita diferença na minha vida. Muitas pessoas me acompanham por isso. Muito bem, Lucas Isoton. Vamos lá, Lucas. Héctor, aqui. Fácil não, hein? Mais um peão. Vai devagar aí. Não, primeiro, parabéns aí pelo seu depoimento, muito legal. A história da sua vida nos inspira e sempre nos ajuda a refletir. Vou mudar um pouco as perguntas aqui. Você que é um empreendedor de grande sucesso, você tem negócios variados, em vários segmentos que necessitam de um ambiente futuro. Como é que você está vendo o Brasil? Vou falar para o Héctor, estrategista, que tem dado certo num monte de negócios, que todos nós admiramos a sua trajetória de vida. Como é que você vê agora o Brasil daqui para frente? Nós chegamos num ponto de inflexão nesse julho, vamos daqui para frente crescer? Você acha que existe perspectiva para esse nosso país como? Se você pudesse nos ajudar nessa reflexão, ficaria feliz. E mais uma vez, parabéns por tudo. Eu por natureza, sempre fui otimista. Sempre fui otimista, né? Hoje a gente está em pelo menos 4 investimentos novos, né? Como falei. Acreditando no país, acreditando nas pessoas, acreditando, né, que é possível, né? A situação do país, eu imagino que nós temos alguma centelha de luz no fundo do túnel, né? A volta da nossa presidente provavelmente não acontecerá, e isso anima as pessoas. Isso não que um seja melhor que o outro, eu não quero entrar nesse mérito, mas de alguma forma nós entramos numa fase, né? O que é a crise? É todo mundo achar que as coisas vão dar errada. O que
que faz sair da crise? É todo mundo achar que as coisas vão dar certo. Um acredita, o outro acredita, um faz um pão, o outro compra o pão e vai embora, né? Então eu acredito que a gente podemos até caminhar um pouquinho mais para trás, mas eu estou começando a acreditar que nós vamos ficar um período, né? A gente conversava agora, antes um pouco aí, ficar um período aí hibernando, né? Palavras do Marco Guerra, é mais ou menos o que eu acredito também, mas vamos começar a ter sinais de voltar ao nosso crescimento, voltar a nossa economia a melhorar. É nisso que eu acredito. Particularmente, pessoalmente, eu acredito em muito mais do que isso, mas eu seria irresponsável falar no que eu acredito. Então, mesmo, né? Mas as minhas ações estão mostrando. Eu estou acreditando muito mais, né, do que eu estou falando na verdade. Muito bem. Celso Siqueira, sua participação. O Marcos, o Lucas roubou minha pergunta, mas eu queria ser aqui mais preciso com o Ettore e agradecer o Ettore. Eu fiquei tão preocupado porque quando o presidente Marcos escolheu o seu nome, tinham vários nomes de top, né? E quando o Marcos escolheu o seu nome, eu falei, ele descobriu a esmeralda, né? A pérola. Quando eu falei, o Marcos me ligou, eu falei, acabou. Mas a minha pergunta o Lucas roubou, mas eu queria ser temporal. Projete o Brasil para 5 anos. Nós somos empresários aqui, todo mundo está sofrendo. E o Ettore, que é um homem de visão, estrategista. Por favor, Ettore, projete para nós, vai ser um presente para nós, o Brasil nos próximos 5 anos. Seja mais focado nisso. Agora eu vou falar verdadeiramente o que eu acredito. Pode soltar. Verdadeiramente o que eu acredito. Daqui a 5 anos nós vamos voltar onde nós estávamos 2 anos atrás, mas não tem a menor dúvida disso. Ou melhor, tem a menor dúvida disso. A não ser que algo tenebroso volte a acontecer. Mas 5 anos é mais do que suficiente para a gente voltar. Nós temos tudo. Né? O nosso país tem tudo. Nosso país é grande, produz, consome. Não é por acaso que, né, o mundo vem investir aqui. Então, basta só a população começar a acreditar que é possível. Né? Se acreditarmos que é possível, nós com certeza vamos chegar lá. Agora, é claro, não podemos mais ter, né? Não podemos ter acontecimento mais desagradável que nós já tivemos até agora, né? Se tiver mais, aí não tem jeito, né? Mas eu acho que já está o suficiente. Daqui a 5 anos nós vamos estar como estávamos 2 anos atrás. Eu tenho certeza disso. Com essa injeção de otimismo, nós vamos para Paulo Joaquim. Nós estamos caminhando para o final. Só vamos admitir aqueles que já estavam previamente inscritos. Então, Paulo Joaquim, por favor. Ettore. E aí, Paulo? Paulinho da Panã. Associação Vidas. Esse crescimento nosso lá, esse envolvimento Aracruz, Linhares, que você vem encabeçando e buscando o desenvolvimento lá do norte do estado, que nós, Linhares, enganjamos e estão acreditando muito, vem buscando. Inclusive, no dia 12 de novembro será o grande evento nosso, no segundo leilão, e acreditamos que só assim nós podemos solucionar e buscar soluções em conjunto, deixando a questão política e angariar. A sociedade tem que resolver os nossos problemas, principalmente a questão da saúde. Não resolver, mas buscar para nós a questão dos hospitais, que é um grande problema nosso, como Aracruz, como Linhares também. Talvez Linhares tinha uma condição um pouquinho melhor do que Aracruz, mas também um grande problema, que é a questão falida dos hospitais no momento, né? Que a gente vê um gerenciamento totalmente sem comprometimento e vem uma falência dos hospitais. Os médicos talvez ganham muito ou ganham mal e o grande custo fica para nós, a sociedade em si, querendo cobrar dos municípios, que também não tem como suprir esse momento todo. Não é isso? Então nós estamos fazendo esse movimento. Foi surgido no segundo passo a Associação Vida de Linhares, e do qual nós estamos trabalhando também para evoluir, não é isso, meu irmão? Tá. E também agradecer a sua entrada na Placas do Brasil, do qual acreditando no norte do estado, nosso tão sofrido norte do estado, que nós temos, sabendo que isso vai ajudar também o nosso polo moveleiro, que é um grande gerador e propulsor de emprego no norte do estado do Espírito Santo. Eu acho que tenho certeza que isso com o Luiz Cordeiro, o maestro,
maestro aí está conduzindo aí com grande maestria a Placas do Brasil, que será, a gente acredita, a partir de 2018, um grande propulsor para segurar o nosso setor com esse sofrimento tão longo que tem nesse momento, né, a competitividade do Brasil que se passa aí. Então eu preciso e acredito que esse movimento nosso vai trazer e segurar o norte do estado nessas necessidades. E parabenizo você aí, aquele tal de Héctor, que eu não conhecia até então, que eu perguntei lá, e você não conhecia. Parabéns, e vamos desenvolver isso aí e trazer esse movimento para nós. Tá bom, meu irmão? Paulinho, Parabéns. Um grande parceiro, Paulinho. Muito obrigado. Vamos ter também aqui a participação do nosso presidente emérito, Sérgio Rogério de Castro. Ô, Héctor, Fala, Sérgio. parabéns pela sua história, né? Muito bonita. Eu tenho me ocupado nessa etapa da minha vida especialmente de 3 coisas, né? Uma delas de ajudar o senador Ricardo Ferraz a fazer um bom mandato como seu suplente. A segunda, eu estou dando consultoria como fazer os filhos devolverem o investimento que você faz neles, te pagando bons dividendos. É ótimo. Tá certo? E a terceira... Ouviu, né? E a terceira atividade é um projeto da Escola de Associativismo. O tema é muito amplo, é muito relevante, mas nós decidimos, como engenheiros, como empresários, focar as coisas e temos focado no associativismo empresarial, onde nós vivenciamos isso por mais de 40 anos, e no associativismo na saúde, porque identificamos nisso uma oportunidade de mobilizar o empresariado do Espírito Santo a ajudar as associações que sustentam, suportam os hospitais filantrópicos do Estado do Espírito Santo. Mais de 50% do atendimento de saúde no Espírito Santo é feito através dos hospitais filantrópicos. Então, o que eu gostaria de pedir a você é um testemunho que nesse momento a escola trabalha para motivar o empresariado a se interessar por isso, para se interessar por essa causa. Nós temos, através das nossas entidades empresariais, um trabalho muito bonito na educação, a escola viva, a escola de tempo integral, implantada no Espírito Santo, nasceu do movimento do empresariado. E eu acho que também na saúde o empresariado pode dar uma ajuda substancial, mudar a história do nosso Estado. E eu preciso do seu depoimento, do seu testemunho, da satisfação que pode dar ao empresário ajudar a fazer o bem, especialmente numa causa tão relevante quanto é a questão da saúde pública. Muito bem, Sérgio. Bacana a sua fala, muito bacana, né? Suas atitudes, muito bacana. Eu me apaixono rapidamente por qualquer atitude, né, como essas que você está tendo. As nossas empresas, elas investem muito, né? Nós investimos muito na gestão. Nós investimos muito na gestão, né? Nós treinamos, nós contratamos consultorias, e, enfim, fazemos muito investimento na gestão. Os principais desafios dos nossos hospitais filantrópicos está na gestão. Os principais desafios. Então, se eu puder sugerir, né, eu não sei se eu vou atingir, né, o que você espera de mim, mas se eu puder sugerir como uma primeira participação nas nossas entidades, porque tem uma coisa que tem me chamado muita atenção, que agora que a gente começou a ficar próximo do hospital, é que o nosso dinheiro, amanhã ou depois, ele não vai resolver para a gente, o dia que nós ou a nossa família precisar de uma UTI, ele não vai resolver. Eu tive o meu sogro infartado há pouco tempo e a gente tem contato com todos os diretores de todos os hospitais, eu e mais, né, os médicos lá da cidade, e a menor fila que tinha, né, nessa área a cardíaca,
a UTI nessa área cardíaca, a menor fila que tinha 4 pessoas esperando. Então, eu sugiro, né, como sugestão, que a gente possa investir um pouquinho do nosso tempo ou dos nossos profissionais, né, que são altamente treinados na área financeira, na área de gestão de pessoas, para poder apoiarmos essas entidades, né? O nosso lá de Aracruz e o de Linhares, que eu já tive a oportunidade de fazer a primeira reunião lá e conhecer, e também as informações que a gente colhe, né, da maioria dos hospitais filantrópicos, eles padecem dessa principal doença, falta de gestão. Não é médico ruim, não é médico ladrão, não é o prefeito que não investe. Primeira coisa, gestão. Os nossos hospitais precisam de gestão, né? E se eu puder pedir, né, para a nossa associação, Paulinho, né? Se eu puder pedir para a nossa associação, eu vou pedir. O Léo tem sido um parceiro, viu, Sérgio? O teu filho está seguindo bem a cartilha, tá? Tem sido meu parceiro, a gente tem buscado, né, parceria, no sentido das empresas, das nossas empresas, poder olhar para a área social. Nós temos 7%, né? Possível 7% daquilo que nós vamos, vou ensinar ninguém a rezar missa aqui, gente, mas 7% daquilo que nós vamos pagar de imposto de renda pode ser doado, né? Na verdade, nós temos 7 rúbricas, né? 7% de rúbrica, nós podemos doar 6%, são 4% para a Lei Rouanet, essa bagunça que está aí, né, que nós sabemos, 1% para a criança e o adolescente, infância e juventude, 1% para o idoso e para o esporte, e 1% para o esporte. Pasmem vocês, o Espírito Santo, né, no ano passado, só doou 9 milhões de reais para a Lei Rouanet. Não é falta de projetos, pessoas, é o contador nosso. Se tiver contador aí, me perdoe, mas ao mesmo tempo eu peço, por favor, mudem o modelo mental de vocês. O nosso contador tem preguiça, ele fala que é difícil. Não é difícil, gente, doar. A Associação Vidas agora acabou de captar, né, alguns recursos para movimentar essa festa nossa. Transformamos os 4%, né, que pagaríamos de imposto de renda, transformamos num benefício para o hospital, né? Obras, compra de equipamentos, né? E na verdade a gente transforma aumentando o valor, né? Quem sabe multiplicando, né? Essa nossa festa não teve, né, esse ganho todo que a gente imaginava, mas nós temos condições de multiplicar. Então temos projetos, né? Léo de Castro já é um soldado, e eu peço aí que os outros possam nos ajudar nesse sentido aí, né, Paulinho? Vamos precisar de vamos fazer muito show para converter, né, em benefício para os nossos hospitais. Acho que o empresariado pode sim, o próprio empresário dar o seu exemplo, doar um pouquinho de tempo, mas principalmente as suas equipes especializadas poderão fazer uma grande diferença na gestão dos nossos hospitais filantrópicos. Senhor Héctor, nós já caminhamos para o final, pedimos um pouquinho mais de sua paciência, mas gostaríamos também de ouvir aqui a participação do senhor Egídio Malachini. Héctor, vamos lá. Meus parabéns aí pela sua história. E ela realmente mexe com todos nós que temos uma vida que começamos, na verdade, da base. Quando eu falo da base da educação, da formação do cidadão, pela nossa origem, pela cultura, não é uma pergunta, mas é mais uma provocação e uma sugestão aqui, desde que o presidente Marcos colocou que nós estamos numa reunião ampla do Conselho. E eu me sinto como empresário e também como um apaixonado pela indústria, e sugerir aqui até um desafio para o nosso grande e tão amado Senai, que, pelo que eu entendi, a sua história foi pautada em cima do Senai. Se fala muito na indústria do futuro. No momento de crise, se fala muito na indústria do futuro, mas entendo que a indústria do futuro é a formação da mão de obra.
E você é um grande exemplo para que a gente possa levar essa sua história para esses alunos que estão hoje iniciando a sua vida dentro do Senai, para que eles possam acreditar que existe um futuro na vida deles. É uma sugestão que eu faço, na abertura do ano letivo, desses alunos do Senai, que você pudesse tirar 1h30, 2 horas, para que você pudesse motivar essa garotada, para que o amanhã eles façam um mundo diferente dentro da sua capacidade, do seu conhecimento. Então essa é a minha sugestão para você e para o presidente Marcos. E esperamos que a gente possa construir um mundo melhor com educação e com capacitação dentro do conhecimento. Para mim, parabéns. Para mim é uma alegria e é uma honra, né? Eu agora, recentemente, uns 2 meses atrás, quantos alunos você tem lá, Masquete? 1.200 alunos. Eu tive o privilégio de dividir em turmas de 200 e poder contar minha história para todos eles, né? Estou à disposição, presidente, para qualquer lugar do estado. Isso para mim, eu considero parte da minha missão. Se eu puder contribuir, para mim vai ser muito, vou aprender mais. Vai ser melhor para mim que para eles, com certeza. Muito obrigado. Muito bem. Olha, gente, nós vamos encerrar aqui o ciclo de perguntas, pedindo desculpas àqueles, muitos ainda gostariam de fazer perguntas, nós temos essa informação, mas temos que poupar um pouco do nosso contador de histórias e também que nós temos, assim, toda uma programação ainda a ser cumprida, mas nós vamos encerrar esse ciclo de perguntas com a participação do senhor Manuel Pimenta. Manel, deixa disso, Manel. Aí, não está funcionando não. Não, mas eu levo esse aqui para ele, não tem problema não. Manel. Você ficou me pedindo ajuda para entrar aí, poxa vida. Tem que me ouvir um pouquinho. Amigo, prazer muito grande ouvir essa história. Eu já conheço bastante. Eu queria fazer um pedido a você de forma assim bem resumida. Você já fez isso para mim, já tive isso com você e eu tive essa oportunidade. Eu queria dividir aqui com os meus amigos aqui. Fala pra gente o sucesso da Imetame. Qual é a razão efetiva do sucesso da Imetame? Por favor, repita para os nossos amigos aqui o que você já falou para mim. Por favor, Edson. Para mim, são as pessoas, né? A empresa não é o dono, não é o capital, dinheiro que ela tem, não é... Empresas são pessoas. Quem faz a empresa são as pessoas. Então, o nosso foco, tudo está voltado para as pessoas. Seres humanos, são eles que fazem as coisas acontecerem. Máquina só faz se o ser humano ajudar. Muito bem. Queremos agradecer muitíssimo ao senhor Ettore Savazzi Cavalieri, a quem pedimos uma vibrante salva de palmas. Pediríamos que ele permanecesse aqui no palco. Por favor, permaneça, que nós gostaríamos agora de convidar o presidente do Sistema Síndice Industrial, Marcos Guerra, para que venha ao palco fazer uma homenagem ao nosso convidado, entregando-lhe uma obra de arte que tem como conceito o Contador de Histórias, uma peça do escultor capixaba Penitência, criada especialmente para este projeto. Bom, antes de entregar a homenagem ao Ettore, eu queria fazer 3 agradecimentos. Primeiro, a você. Eu realmente continuo agora tendo muito mais orgulho de quando as pessoas falam de você fora do Espírito Santo. Quero agradecer o pessoal do Sindes, a pessoa do Aristóteles, o nosso diretor pastor do Sindes, da Cristine, que não está aqui, do Ricardo, do Celso, enfim, do nosso presidente emérito ali, o Elcio Rezende, enfim,
Em nome de vocês, eu quero agradecer o SINDES, que esse evento é do SINDES, é uma outra instituição que nós temos dentro do sistema FINDES. E quero agradecer também a Anelise. A Anelise, ela coordenou todo esse trabalho, casou a semana passada. Cadê o Fabrício? Cadê o Fabrício? Ah, tá por ali. Tá, então, casou, ficou aqui, vai viajar depois. Então, Anelise, obrigado pelo trabalho, pela coordenação, pelo carinho do nosso pessoal do Sistema FINDES. E o mais é isso. Cadê a nossa homenagem? Esta homenagem, você não pode fazer gambiarra com ela não, viu? Ela foi lapidada realmente para o nosso contador de história. Muito grato. Muito grato. Então tá, eu também, o último agradecimento, eu quero agradecer a equipe de evento nossa, que foram brilhantes. Eu citando o nome da Ana Lia, eu quero citar o nome de todas vocês que trabalharam aqui no nosso evento. Muito obrigado e um bom evento para todos nós. Valeu, pessoas. Muito bem. Assim, senhoras e senhores, queremos agradecer a participação, a interação de todos, em especial ao nosso contador de história, o senhor Héctor.